Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam tranquilos aí, no conforto do lar, se resguardando para que possam passar bem pela quarentena aí. Pessoal, vamos lá, vamos falar de logística, né? Vamos falar do continuar nosso conceito e hoje eu queria focar um pouco na logística agrícola, que corresponde a um grande setor produtivo brasileiro, uma grande parte do PIB nacional, né? Que quando a gente fala de agrícola, a gente tem um produto interno bruto, um PIB muito grande. E lembrando que produtos agrícolas normalmente se tratam de spots. O que são spots? São produtos que são negociados, comprados, pagos à vista, que correlacionam-se a commodities. O que são commodities? São aqueles produtos que a gente negocia em bolsa de valores, que tem valor internacional. Por exemplo, petróleo, soja, ah, cabeças de boi, diversos produtos aí, cana de açúcar, tá? Então, e o milho também é uma commodity importante. Então, frente a isso, a gente tem alguns desafios e outras vantagens no desenvolvimento da logística para produtos agrícolas. Então a gente vai falar um pouquinho disso daqui. Se der tempo no final, eu vou pegar uma outra apresentação que eu queria mostrar algumas outras coisas para vocês, senão fica para uma próxima. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aí. O agronegócio no Brasil, né? O que está em primeiro lugar lá? Ó? Primeiro em produção e primeira exportação. Suco de laranja. Então a gente é grande produtor mundial de alguns produtos aí. E é muito relevante o impacto disso no mundo, né? Para o nosso produto. Então, somos os primeiros em produção e exportação de açúcar, suco de laranja e café. Complexos de soja, a gente está em segundo no mundo de produção, mas o primeiro em exportação. Carne bovina, da mesma coisa, e frango, né? Caiu um pouquinho para terceiro, mas ainda assim é bastante. Depois temos milho e frutas. Temos bastante frutas do Nordeste que são exportadas principalmente para Estados Unidos e China. O Brasil é responsável por 80% do suco de laranja distribuído no mundo, por isso que é o primeiro exportador, né? Está em primeiro. E detém 31% do mercado de complexo de soja. O que são esses produtos? Óleo de soja, farelo e o grão da soja, realmente, para elaboração de outros produtos aí dos derivados da soja. Ano de 2013 e 14, 47% de todo o açúcar consumido no mundo foi comercializado pelo Brasil, 30% do café em grão e 27% do café solúvel e 32% da carne de frango. Se a gente pensar isso aí em nível de mundo, é muita coisa mesmo. E faz com que a gente precise de uma logística muito bem elaborada dentro do nosso país para isso chegar até portos, aeroportos, para que seja distribuído para o mundo. Olha lá, projeção da produção de alimentos até 2020 está próximo da realidade, tá? Vamos lá embaixo, olha lá. Essa é a projeção que o mundo vai aumentar 20% a produção de alimentos para atender à demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção com previsão de aumento de 40% no período. Isso é uma previsão de 2010, tá? Canadá entre 10 e 15%, Estados Unidos aumentaria entre 10 e 15% também, a China 26%, a Austrália 17%, Rússia 26% e União Europeia, até então a Inglaterra não tinha passado pelo Brexit e estava lá. Então um aumento de 4%. Por outro lado, vamos dar uma olhada nisso daqui, né? Aqui no Brasil, a gente está com a faixa de pessoas subnutridas aqui de 5 a 15%. Outros países mais envolvidos chegam a menos que 5%. Mas se nós pegarmos países como alguns do continente africano, a gente vê que isso chega a quase 50%. Alguns pontuais chegam a 50%, tá? Os que estão em branco aqui não tem dados, por isso no data, certo?
Então pode ver que quanto mais para o centro aqui, mais complicado a coisa. Países desenvolvidos aqui em cima é bem pequeno a taxa de subnutrição, assim como a Austrália. Complexo agrícola atual, né? A agricultura passou a ser entendida em seu todo como uma mudança de foco e analisada a partir de outras três dimensões, né? Do montante à produção, ou seja, os insumos e bens agropecuários. O que envolve esses insumos? Insumos são sementes, rações, fertilizantes e outros produtos que são utilizados na produção. Já os bens agropecuários já envolvem máquinas, já envolvem estrutura, envolvem outras coisas aí, tá? São os bens, realmente. Produção é a produção agropecuária geral, que cuida da agricultura, pecuária e a florestal também, correlacionada à extração. E a jusante é a produção, né, que é o processamento, o transporte e a distribuição, que é a agroindústria, operadoras logísticos e centros de distribuição. Lembrando que o produto ele sai bruto do campo, né? Por exemplo, um produto como nós vimos lá em cima, o suco de laranja. Nós somos o primeiro produtor mundial e o primeiro exportador, né? A gente é o país que mais exporta. E eu sempre pego no pé do pessoal porque no Brasil a gente agrega pouco valor. O que é esse valor agregado? É quando você trabalha mais tempo naquele produto, você desenvolve mais atividades para que você possa colocar mais valor e vender ele mais caro. Se você pegar o suco de laranja, se você vender só o suco espremido em tambores de 200 litros, não tem muito trabalho, não tem muito valor agregado. Ao passo que se você fizer suco, colocar ele em caixinha, acrescentar derivados, por exemplo, soja ou outros sucos, sei lá, acerola, você tem um valor agregado maior. Você trabalhou mais, ele foi mais industrializado. E você aumenta o PIB porque tem mais gente trabalhando, mais máquina funcionando, mais tempo o produto passa aqui e ele já vai pronto para ser consumido. Se você vende tambor de 200 litros, todos esses processos são feitos em outros países, o que aumenta o giro interno deles e acaba diminuindo o nosso. Então nunca é interessante você vender produto bruto, o agro bruto. Outro produto de exploração, por exemplo, aço. Não vende bloco de aço, pensa nisso. Vende chapa de aço, vende peça de carro, vende carro pronto. Quanto mais manufatura, quanto mais processos industriais você tiver naquele produto, mais agrega valores, mais adiciona valores àquele produto, mais mão de obra tem. Então você consegue vender ele com um valor maior. Então é isso que o nosso país infelizmente nunca investiu, em agregar valores a produtos que são exportados, tá? Um outro exemplo bobo, em vez de você vender o frango morto para aqueles países islâmicos, ele não sei direito quem está comprando agora, porque teve umas mudanças aí, vende o prato pré-elaborado, pré-pronto, que a pessoa vai lá esquentar. Você vai ter muito maior esse custo adicionado, tá? Para a gente entender aqui, né? Qual que é o fluxo de informação? O que acontece aqui? Nós temos os insumos, né? Que são aquilo que a gente falou lá atrás: sementes, grãos, fertilizantes, que vão para a produção agrícola, é produzido, vai para a agroindústria, ele é industrializado, passam por processos. Que você faz o leite em caixinha, o queijo, etc. Vai para a distribuição e ele chega até os atacadões, que vai até o varejo também, tá? E finalmente chega até o consumidor final. Então, o fluxo de materiais ele é dos insumos em direção ao consumidor final. O produto vem sempre para cá. Lembrando que por mais que o insumo seja daqui, ele passa, esse aqui passa a outra etapa, tá? E o fluxo de informação vem no sentido contrário. O consumidor diz quanto ele quer do atacado, que diz quanto precisa transportar, que diz quanto precisa produzir, que diz quanto precisa plantar, que diz quanto precisa de insumo.
Então o fluxo de informação ele é sempre no sentido contrário ao fluxo de materiais e produtos. Certo, pessoal? Vamos encerrar por aqui a primeira parte da nossa aula. Em seguida a gente continua aí com esse conteúdo sobre o agronegócio e a logística. Valeu!